Ninjas, é o seguinte, a entrevista com os editores de Boruto Vortex rendeu tanto que aqui estou eu para a parte 2. Desta vez falando sobre os filhos da nova geração, falando sobre o vilão final, falando sobre o Kawaki e muito mais. Olá ninjas, para você que não me conhece, eu me chamo Gabriel e esse é o meu canal dedicado a Naruto e Boruto. E no vídeo de hoje eu vou fazer aqui a parte 2 da entrevista que tivemos com os editores do mangá de Boruto, o Muraoka e também o Otsuki. E é importante contextualizar para você que está caindo aqui de paraquedas que 2 dias atrás, basicamente, eu fiz um vídeo falando sobre essa entrevista, trouxe ali a parte 1, onde eles falam sobre as funções do Kishimoto e alguns outros detalhes muito importantes, e vocês gostaram tanto daquele vídeo que me pediram para fazer a parte 2 dessa entrevista, onde agora o foco muda. Falaremos, né, sobre o vilão final, sobre o Jura, sobre os filhos da nova geração e até mesmo sobre o Kawaki. Então já de início, deixa o like aqui no vídeo, leva um segundo, mas ajuda pra caramba. E se você ainda não tiver visto a parte 1 dessa entrevista, não tem problema. Ao final desse vídeo aqui, eu vou colocar bem no meio da tela o vídeo da parte 1 para você clicar e poder assistir depois, beleza? E sem mais delongas, vamos lá então. Nessa entrevista nós temos o Muraoka, que é o atual editor de Boruto. Ele é quem trabalha diretamente com o Kishimoto e Ikemoto. E também temos nessa entrevista o Otsuki, que foi o primeiro editor do mangá de Boruto, lá dos primórdios de Boruto clássico. E nessa entrevista ele terá o seu grau de importância porque ele fala de algumas decisões ali que foram feitas no passado. E agora vamos à pergunta feita pelo entrevistador: qual é o seu personagem favorito? E então nós temos o Muraoka respondendo: eu gosto muito do Jura, ele é brincalhão e não é um personagem que se sente limitado pelo fato de ser um vilão. Esse é o tipo de liberdade que eu gosto. Galera, honestamente, pra quem acompanha o meu canal há mais tempo já sabe que eu não gostei dessa resposta, até porque eu não gosto do Jura. Na minha concepção, o Jura, ele é uma promessa que vem cada vez mais se aproximando do seu fracasso, tal qual o Code, por exemplo, e alguns outros personagens, até mesmo de Naruto. E no meio de toda essa bagunça, o fato de nós termos aqui o Muraoka, o editor de Boruto, falando publicamente que ele gosta do Jura, talvez seja um indício a respeito do tempo de tela para esse personagem. Caso você que está me assistindo não saiba, durante uma entrevista feita lá na França, o Ikemoto, o atual roteirista de Boruto, revelou que o Code, um personagem que ele gosta, deveria ter morrido em Boruto clássico, que esse era o desejo do Kishimoto, porém ele conseguiu convencer o Kishimoto de mantê-lo vivo. E agora eu te pergunto, o que impede o Muraoka de convencer o Ikemoto ou até mesmo o Kishimoto a manter o Jura, seja vivo, seja com mais destaque dentro dessa história? Mas a entrevista não termina por aí. Agora o entrevistador pergunta: sempre foi uma ideia o Naruto ter um filho homem? Como surgiu o personagem Boruto? E o Otsuki, que foi o primeiro editor de Boruto, ele não é mais o atual editor, né? Mas ele foi o primeiro, eles quiseram trazê-lo para essa entrevista. Ele respondeu o seguinte: a ideia de que os ninjas da antiga geração tivessem filhos já era uma ideia decidida até certo ponto. E isso daqui é muito interessante. Eu honestamente gostei dessa resposta, porque fica claro que, mesmo que Naruto ainda não tivesse acabado, o Kishimoto já tinha a ideia de juntar os casais e entregar ninjas para a nova geração. E outro detalhe que eu particularmente acho importante sempre ressaltar toda vez que eu tiver a oportunidade é que, caso você não saiba, o Boruto é um personagem inspirado no filho do Kishimoto. E não apenas isso, a relação entre Boruto e Naruto, principalmente na fase inicial de Boruto, ela é extremamente inspirada na relação do Kishimoto com o seu filho, que foi uma relação muito conturbada por conta do trabalho do Kishimoto. Galera, o Kishimoto dormia 3, 4 horas por dia, ele basicamente não ficava em casa. Então essa ideia do Naruto Hokage, né, visando aqui Boruto Vortex e Boruto clássico, nada mais é do que o Kishimoto sendo mangaka, onde a ideia da realização do sonho te tornará feliz, mas não foi bem o que aconteceu, né, tanto com o Naruto quanto com o Kishimoto. E a realização desse
sonho, a concretização desse emprego, digamos assim, fez com que a relação do Naruto fosse conturbada com seu filho, assim como a relação do Kishimoto era conturbada com seu filho também. Nós amamos isso daqui. Isso daqui tá na vida de cada um de nós para todo sempre, bora falar a verdade. Mas isso daqui tirou o Kishimoto da família dele por muito tempo. E aí você pensa, a que preço? Aí vem aquela coisa, o Kishimoto agora é milionário. Então assim, tudo na vida necessita de um sacrifício, né? Tanto é que o Kishimoto já chegou a comentar que hoje em dia a relação dele com o filho dele tá melhor, algo semelhante a Naruto e Boruto, mas que lá no início era ferro e fogo. Infelizmente não era uma relação saudável, assim como a relação entre Naruto e Boruto. E agora vamos à próxima pergunta: como surgiu o personagem Kawaki? E aqui tivemos o Otsuki respondendo, porque ele era o editor na época. E ele disse o seguinte: o Kawaki é um personagem que essencialmente começa sem nada, como alguém vazio. Porém, existe aqui para ele algo que foi dado em grande quantidade justamente para preencher esse vazio. E eu acredito que isso foi algo que nós discutimos desde o início, o preenchimento do Kawaki, porque de fato ele era como uma casca vazia. E isso daqui é muito interessante, porque quando nós fazemos comparações com Boruto e Naruto, muitas das vezes fazemos isso, né? O Kawaki é o Sasuke e o Boruto é o Naruto, ou vice-versa. Mas se nós analisarmos friamente, essas comparações não fazem sentido. E agora vamos à próxima pergunta: alguma mensagem para os leitores? E então o Muraoka, que é o atual editor, respondeu: esse ano Boruto completará 10 anos. Nós somos verdadeiramente gratos a todos. Boruto chegou até aqui também graças aos fãs estrangeiros, e Ikemoto realmente pensa nos fãs de fora do Japão. Ele sempre recebe cartas do exterior. Gostei muito dessa resposta, porque nota-se aqui uma mensagem direta para nós, os fãs de fora do Japão. E o fato dessa entrevista ter sido feita pela editora do mangá, né, que a Jump é editora de Naruto, editora de Boruto e vários outros, é o seguinte: a Jump é uma plataforma que você acessa fora do Japão para consumir Boruto. Se fosse do estúdio Pierrot essa entrevista, eu acho que eles não falariam isso daqui. Isso daqui foi um recado para os fãs de fora do Japão, porque com o site oficial de Boruto, eles têm literalmente dados verídicos dos fãs estrangeiros. Coisas que, assim, no passado nós não tínhamos, né? Ah, por onde o fã brasileiro assiste Naruto? Ah, o fã brasileiro assiste no Naruto Project, assiste no Anime Q, Anime House, Goiabo, etc, 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 né? Quando você pega aí o período de lançamento de Naruto. Só que agora o período de lançamento não é do anime, é do mangá, onde você tem uma plataforma oficial, onde você tem dados confiáveis. Então eu gostei desse recado e honestamente, para gostar ainda mais dessa mensagem, eu espero que na Jump Fest desse ano tenhamos finalmente Boruto sendo anunciado. Eu acredito, né, como eu disse com vocês lá no grupo do WhatsApp, que primeiro eles vão anunciar o especial Naruto. O especial Naruto vai ter o seu anúncio e vai ter o seu lançamento. E aí depois disso vem informações para Boruto. É o que eu acredito que irá acontecer e, querendo ou não, é a linha cronológica que faz sentido. Então nessa Jump de 2026, por favor, anunciem logo o especial de Naruto, porque ó, eu já sei que tá pronto, tá? Eu sei que já tá pronto, eu recebi informação de animador lá. Eu já sei que o especial Naruto tá pronto há muito tempo, pra falar a verdade. Mas então é isso, ninjas, essa foi a parte 2 da entrevista, gostei pra caramba. Tô um pouco receoso com esse Jura. Será que ele vai ser o vilão final? Será que ele é um vilão intermediário e vão aparecer outros daqui pra frente? Enfim, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa entrevista. E pra você que tá me assistindo até agora, se você ainda não tiver visto a parte 1 da entrevista, que na minha opinião é tão importante quanto essa parte 2, porque eles falam sobre o trabalho do Kishimoto em Boruto, que explica muita coisa que eu não tenho gostado, eu, Gabriel. Então faz o seguinte, se você ainda não tiver visto esse vídeo, eu vou colocar aqui na tela, é só você clicar, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, um forte abraço, falou, valeu!